Ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa ter você aí, ó, do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia mesmo. Olha só, hoje aqui no programa, né, pra gente já começar a semana, nós vamos falar sobre seguro residencial. Você sabia que tem várias vantagens ao adquirir esse produto? Pois é, já nós vamos te esclarecer tudo sobre esse tema aqui no estúdio. Também vamos falar sobre os benefícios da atividade física para os idosos e também sobre uma sessão especial que vai acontecer hoje na Assembleia Legislativa do Estado, referente ao Outubro Rosa, essa campanha que é tão importante. Muita coisa boa e, é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem também o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, tá? Não esquece, todas as plataformas em que estamos presentes, elas estão aqui embaixo. É só você conferir direitinho o endereço, colocar lá no campo de busca que você vai conseguir encontrar os nossos perfis. Estamos te esperando, tá? Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá, pessoal, olha só. 10 a 15%. Esse foi o número referente ao crescimento de seguros residenciais aqui em Alagoas no último ano. Com baixo custo, é possível sim ter diversos benefícios ao proteger o seu lar. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, agora aqui no estúdio com a gente, eu recebo o corretor de seguros Djaildo Almeida. Seja muito bem-vindo, Djaildo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Eu que agradeço a sua presença. Obrigada. Vamos começar então explicando para o pessoal de casa o que é o seguro residencial? Bom, na realidade, o seguro residencial a gente chama de seguro compreensivo. Por que compreensivo? Que é um seguro que abrange várias coberturas num único produto. Tá? Então, eu tenho uma cobertura básica, que é incêndio, raio e explosão, e vou agregar mais coberturas nesse produto, como vidro, responsabilidade civil e aqueles serviços que o cliente já está acostumado, né? como os reparos hidráulicos, elétricos, dentro desse conjunto de serviços e coberturas que fica numa apólice só. Esse tipo de seguro ele pode ser feito tanto para residência habitual, como residência de veraneio, por exemplo. Tá? Então, apartamentos ou casas e até sítios ou fazendas também podem ser englobados desse tipo de seguro. Esse aumento que eu falei no começo da entrevista, de 10% a 15%, ele foi um aumento bom para o mercado de seguros? Olha, todo aumento que se tem dentro do mercado de seguros é um aumento significante, é um aumento legal, porque a gente entende que o consumidor ele está começando a perceber o diferencial desse produto. Então, muitas vezes, por conta do risco do seguro alto, no caso do automóvel ser maior, então o seguro alto termina sendo um seguro que cresce mais. Tá? Então a gente está vendo hoje que os seguros que estão crescendo mais é o vida e o seguro residencial. Então as pessoas estão começando a ter uma percepção diferente dessas garantias e proteções, tanto para o seu patrimônio, tá, como sua residência, como também para a sua própria vida. É engraçado que muita gente acha que para contratar o seguro residencial deve se desprender de um enorme valor, né? E nem é assim, né, Djaildo? Pois é, Mara, isso é o mais importante. O seguro residencial é um seguro com baixo custo. Tá? Então, se a gente for pegar um exemplo aí de uma residência de R$100 mil, por exemplo, o cliente não vai pagar mais de R$200 por ano. Nossa. Tá? Então, ele pode pagar um pouquinho, agregar mais serviços, ele vai pagar um pouquinho mais caro, mas nada que sejam parcelas pequenas que caibem dentro do bolso dele. Tá? Então, hoje o seguro residencial você pode dividir até 12 vezes. Né? Então, não é um custo alto para você ter uma garantia do seu patrimônio. Quais são os tipos de apólice que existem para esse seguro? Olha, a gente tem dois tipos de apólice. A gente tem uma apólice que geralmente é a facultativa, certo? Que é justamente essa apólice que a gente contrata diretamente com o corretor de seguros, que engloba vários tipos de serviços e garantias. E tem uma apólice que é obrigatória, que geralmente é aquela apólice que você contrata junto com as instituições financeiras. Tá? No caso, quando você faz o financiamento, é obrigatório você ter esse tipo de seguro. Importante lembrar que nesse tipo de apólice, é bom você verificar alguns tipos de cobertura, porque você termina tendo a cobertura para a sua residência, tá? Dentro daquele limite que aquela apólice
apresenta, mas você não tem outras coberturas. Então é bom ver junto com o seu corretor, tá, quais são as coberturas que você teria necessidade de fazer numa outra apólice de seguro residencial facultativo. Você falou em corretor, eu sempre gosto de trazer essa palavrinha porque eu acho bastante interessante, que é importante sim se contratar seguro com corretores credenciados, né? Na realidade, o mais importante é que você procure um corretor de seguros habilitado, tá? Porque ele é o profissional que tem a expertise do negócio, tá? Então ele vai apresentar a você as melhores propostas, as melhores condições, tá? Vai poder tirar suas dúvidas, certo? E logicamente não vai levar você para uma barca furada, que é essa a grande preocupação da gente quando você faz um seguro em algum tipo de local que não é apropriado para ser feito esse tipo de seguro e geralmente coberturas engessadas. O que a gente chama de coberturas engessadas é aquela cobertura que não garante realmente o patrimônio do cliente. Tá? Porque a pessoa que apresentou essa proposta não estudou e não gerenciou esse risco do cliente. Sim. A gente tem acompanhado o reaquecimento, né, aí do mercado imobiliário, as pessoas estão voltando a buscar imóveis. É importante se garantir um seguro. O mercado de seguros ele tem acompanhado esse crescimento? Sim, com certeza. Para a gente é muito importante porque todo o aquecimento da economia, logicamente, vai aquecer os demais mercados, tanto o mercado segurador como os outros mercados. Então, para a gente é importante que o mercado imobiliário aqueça, o mercado automobilístico aqueça, né? O próprio desemprego, ele gere mais emprego, então a gente tenha menos desemprego, tá? Porque aí o mercado aquecendo, todo o mercado, de uma forma geral, ele vai ser bom. Vamos agora para a parte prática, né, do seguro residencial, esclarecer várias dúvidas dos nossos telespectadores. Jaildo, quais são as principais coberturas de um seguro multirrisco residencial? A principal cobertura é a cobertura básica, incêndio, raio, explosão. Nessa cobertura, o cliente tem que entender que ele deve verificar o valor da reconstrução do imóvel junto com o que ele tem dentro do imóvel, tá? Para chegar num valor, definir um valor que junto com o seu corretor de seguro, ele possa incluir nessa cobertura. Além dessa cobertura, você tem outras coberturas como, por exemplo, quebra de vidros, tá? Que é uma cobertura que muita gente termina esquecendo de incluir, mas Sim. Hoje a gente tem muitos vidros em casa, então a gente tem um box, tá? do banheiro, a gente tem às vezes tampo de vidro, certo? Isso, mesa, né? Mesa, mesas. O próprio granito, tá? E o mármore também entram nesse tipo de cobertura, tá? Lógico que o vidro é mais fácil de quebrar, então até você tomando banho você pode escorregar e quebrar esse vidro e geralmente esse tipo de cobertura não tem franquia. Tá? Outra cobertura que eu gosto muito de falar é a cobertura de responsabilidade civil familiar. Sim. Tá? Que cobertura é essa, gente? Você que tem às vezes uma criança em casa, né, e porventura ela venha derrubar um vaso da varanda e venha cair num carro, faz gerar um prejuízo para os pais, para os responsáveis daquela criança. Então essa cobertura garante justamente essa proteção, tá? E até fora de casa. Então se essa criança for um pouco mais danada e chegar numa loja de vidros, por exemplo, ou de brindes, o que tiver, de vidros, essas coisas, e vier a quebrar na prateleira alguma coisa, também tem essa cobertura. Nossa, certo? Interessante. Né? E o próprio serviço residencial, tá? Que eu sempre falo muito do serviço residencial, por quê, Mara? Porque hoje em dia as pessoas não ficam mais em casa como antigamente, é muito corrida a sua vida. Sim. Né? E para você encontrar um profissional que entenda, um eletricista, por exemplo, ou encanador, ou até um reparo na sua geladeira, você tem a questão da confiança, né? Sim, para deixar uma pessoa, né, pessoa na sua lá, casa. né? Você vai deixar, por exemplo, a sua diarista ou alguém em casa que possa atendê-lo, né? E também tem a questão do reparo, se aquele reparo vai ficar bom, se não vai, se realmente aquela pessoa é bom no que ele faz, né? E as seguradoras têm profissionais habilitados para isso. Garantem, né, essa qualidade. Garante essa qualidade. Então, esse é um grande diferencial também desse tipo de produto multirrisco. Certo. Sem contar outras coberturas também que vai variar de acordo com o risco de cada cliente. E com o pedido também, né? O cliente ele pode chegar e pode falar das suas especificidades? Sim. A gente tem um caso hoje muito normal que vem ocorrendo muito, que é a questão de home office dentro de casa. Sim. Né? Então, hoje a gente vê, inclusive eu tive há alguns dias em São Paulo e algumas seguradoras elas já estão com profissionais trabalhando em casa. Tá? Então, por conta do tempo, do trânsito e tal, então hoje já tem uma cobertura específica para isso. Então, os equipamentos da empresa que estão na sua casa, tá? Uma casa de incêndio, danos elétricos, então também tem uma cobertura para esse tipo de atividade home office em casa. Então, notem que o seguro residencial ele é muito amplo. Muito amplo. E pode atender a tudo que você
quiser, né? Jaildo, outra dúvida. Se uma pessoa ela comprou um imóvel financiado, esse imóvel ele pegou fogo e ela tem o seguro residencial, ela vai ser indenizada? Sim, com certeza. Aí ela tem que ver duas situações. Primeira situação, se ela tem um seguro da financeira, da instituição que ela financiou o imóvel, tá? Ou se ela tem um seguro facultativo, o seguro que ela fez com o corretor de seguros. Sim. Das duas formas, ela vai ter cobertura, certo? Existem bens que não são indenizáveis? Alguns sim, por exemplo, joias, dinheiro. Então, alguns bens não são indenizáveis dentro da cobertura de seguro residencial. Tá. Meu prédio tem seguro condominial. Preciso contratar o seguro residencial? Não seria gastar duas vezes com a mesma coisa? Muita gente tem essa dúvida. Excelente pergunta, Mara. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, a lei obriga que o síndico e o condomínio tenham o seguro. Só que lembrando que esse seguro do condomínio é válido somente para as áreas comuns, tá? Então, por exemplo, se o apartamento de vocês vier a ter um incêndio dentro do apartamento, eu não vou ter a cobertura, o seguro do condomínio não vai dar essa cobertura, certo? A não ser que eu contrate uma cobertura de incêndio com conteúdo de apartamento dentro do seguro condomínio. Só que eu vou agravar mais o risco para o condomínio, Sim. quando a obrigação é que a unidade autônoma tenha esse seguro. E um outro detalhe é o seguinte, que eu sempre lembro, a gente pensa muito mais no incêndio, né? Acho que é a primeira coisa, né, que vem na nossa Isso. cabeça quando a gente fala de seguro residencial. Isso, mas tem duas situações que podem ocorrer, que eu sempre lembro aos nossos clientes, é o seguinte. Primeira coisa, vai que o seu apartamento não pegue fogo, mas o do vizinho pegou. Sim. E não foi gerado o calor, vamos dizer assim, para a sua casa, mas a sua casa entrou muita fumaça. E essa fumaça desse tipo de incêndio, ela é tóxica, ela vai impregnar na sua roupa, então você vai ter um trabalho para comprar roupa nova, limpar a casa. E a cobertura de incêndio e explosão cobre também fumaça, mesmo que venha de outra origem, tá? Que veio da casa do vizinho, por exemplo, né? E se for o contrário, também, Sim. eu vou ter responsabilidade civil com o meu Sobre o vizinho. vizinho. Eu também tenho essa cobertura. Ou certo? seja, é só vantagem, né, Com adquirir, certeza. gente. Outra dúvida que eu coloquei aqui, olha só, eu moro num apartamento alugado que pegou fogo, eu perdi tudo que tinha lá dentro dele. Já que a proprietária tem seguro, eu tenho direito a ser indenizado? Olha só, E aí, Jaildo? na lei do inquilinato, existe duas situações. Primeira situação, a obrigação do seguro básico, né, de incêndio é do inquilino, certo? Então, ele tem que contratar. Quem tem que contratar é o inquilino. Lógico que o proprietário pode contratar, mas quem tem que contratar é o inquilino. Então, você vai alugar um apartamento, é importante que você, junto com o proprietário, faça um acordo. Olha, tem o seguro do apartamento, quando você vai fazer, eu pago, você desconta ou você não vai descontar. Então, assim, Sim. tudo em comum acordo, porque o mercado é muito flexível, né? Então, junto com o corretor de imóveis, o proprietário do imóvel e o inquilino, eles vão decidir ali qual a melhor forma. Mas o ideal é que seja contratado e é obrigatório, de acordo com a lei do inquilinato, você ter essa cobertura. Para a gente fechar, quais que são as principais dicas, né? Quais que são as principais vantagens, os principais benefícios de se ter um seguro residencial? Hoje é praticamente assim uma necessidade, né, Jaildo? Eu gosto de falar, Mara, o seguinte, seguro não é custo, seguro é investimento. Primeiro Verdade. ponto. Segundo ponto, geralmente apartamento, quando a gente compra uma casa, a gente sabe que a gente financia por um longo tempo, tá? Porque é um valor bem mais alto do que comprar um automóvel, né? E existe, lógico, aquele sacrifício de você pagar a parcela todo mês. Então, pensando nisso, por que não fazer um seguro, certo? Então, se o custo do seguro ele não é um custo alto e pode caber no meu bolso, eu vou, junto com o meu corretor, adequar a minha necessidade, tá? Sem contar, Mara, nos serviços que eu tenho. Eu acho que é o mais bacana é os serviços, né? Eu tiro muito por mim, então assim, eu tenho muita experiência disso, que às vezes até aconteceu de eu chegar em casa e eu quebrar a chave, na hora de abrir a porta, quebrou a chave. Então eu liguei para a central da seguradora, a seguradora mandou um chaveiro lá e ele abriu a porta e fez uma cópia. Hoje, em média, é R$100 um chaveiro, uma urgência e emergência. Então, se você for começar a fazer custo, Os cálculos, né? fazer cálculo do que você gastaria dos serviços que você teve, é muito mais barato ter um seguro residencial. Tá? Então, é importante vocês pensarem na proteção do seu patrimônio e lembrando, sempre procurar um corretor de seguros. Exato, gente. Sempre procure um corretor de seguros, tá? Qualificado, credenciado, habilitado para te fazer esse tipo de venda, para que você possa adquirir esse produto e, é claro, proteger não só o seu lar, né? Mas tudo aí o que tem dentro dele. Jaildo, muito obrigada pela sua presença aqui. Mara.
Contatos, redes sociais, caso o pessoal de casa tenha ficado com alguma dúvida, como é que eles podem fazer? Instagram, @Djaildo Almeida, tá? E o nosso contato pode ser o 3033 7000. Muito bem, facinho, ó. 3033 7000. Ficou aí interessado, né? Ou interessada, quer sim contratar agora o seu seguro, ainda não tinha o seu seguro residencial, busca mais informações aqui com o Djaildo, que com certeza ele vai estar super disposto a te atender. Muito obrigada pela sua presença. Mara. Sempre muito bom. Obrigada mesmo. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua presença. Nós voltamos já já.